Fala, galerinha do sexto ano, belezinha? Vamos aí para nossa questão de número 5. Hoje nós vamos dar 5 até a 9. Se eu ver que o vídeo não vai ficar tão grande, a gente vai até a 10, ok? E vamos definir logo aqui, né? Então, de 5 até 10 para a gente adiantar bastante o nosso lado aí. Então, questão 5. Carla decidiu realizar, né, um sorteio de livros nessa livraria. Para isso, ela colocou 15 cupons em uma urna. Então, pessoal, naquela urna, né, que Carla vai realizar o sorteio, lá tem 15 cupons, sendo 3 para representar livros de fábulas. Então, 3, ó, a gente sabe que é fábulas. 5 para representar contos, né? 5 para representar um livro de contos. Ó, e 4 para um de lendas. Ó, então 4 é lendas e 3 para aventuras. Então a gente tem lá, né? Livro de fábulas, de contos, de lendas e aventuras. Cada cupom possui a mesma probabilidade de ser retirado dessa urna. Luiz será o primeiro a retirar aleatoriamente um cupom dessa urna. Qual a probabilidade de Luiz retirar dessa urna o cupom, né? Um cupom que representa o livro de lendas, pessoal. Lembra que o experimento aqui será feito aleatoriamente. Ou seja, não é possível prever assim com certeza, né, qual será o cupom sorteado. Ou seja, a gente vai pegar ali sem ter a noção, né, de qual cupom, né, a gente vai retirar. Então, por isso que é chamado um experimento aleatório, né? Ou seja, eu não sou capaz de prever com certeza, com precisão, qual será o cupom retirado. Tranquilo, pessoal? Então, como é que a gente faz para calcular a probabilidade, né? A gente já viu aqui que probabilidade, né? A gente vai pegar aqui e colocar o número de eventos favoráveis dividido pelo número total. Vamos colocar aqui, número total de eventos possíveis. Número total de eventos possíveis. Então, como é que é isso? A gente vai pegar o número de eventos favoráveis que eu costumo, né, trabalhar com os alunos, que é a chance de tal coisa acontecer. E o número total de eventos possíveis é o número total mesmo de elementos dentro da questão. Então, a nossa probabilidade aqui, como é que ficaria, né? O número de eventos favoráveis, que é a chance de algo acontecer, é o que ele pergunta aqui, ó. Qual é a probabilidade de Luiz retirar dessa urna um cupom que representa um livro de lendas? Quando a gente vai no problema, a gente vê que 4 para um de lendas. Ó, 4 tá bem aqui no cantinho, ó. 4 para representar um livro, né, de o quê? De lendas. Então a probabilidade é número de eventos favoráveis. É ser sorteado lendas, então eu vou colocar o 4 na parte de cima. E o número total de eventos, pessoal, vai ser a soma de todos os cupons que nós temos, que é o 15, né? Então nós temos 4 sobre 15, uma fração formada aí 4 sobre 15. Então, pessoal, a probabilidade é um tipo também de fração que representa fração como parte de um todo. O total que nós temos de cupons eram 15. Então eu vou pegar aqui, eu tenho a chance, né, de sortear um livro de lendas 4 maneiras, né? 4 chances eu tenho de colocar a mão naquela urna e sortear, né, um livro de lendas. Então a gente fica com 4 sobre 15. Tranquilo, pessoal? 4 sobre 15 na letra B. Certinho? Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão aí. Olha só, o que que nós temos? Leia e observe as informações do quadro abaixo para responder às 5 questões a seguir. Observe na figura abaixo, né, Célia e Miguel realizando suas compras em um setor de mercado. Então, pessoal, a gente consegue perceber aí, né? Um setor ali de promoção, a gente consegue ver ali carnes, né?
e os dois estão ali realizando suas compras normalmente naquele mercado. Então, questão número 6. Certo dia, foram vendidos 6/12 da quantidade de carnes de um dos refrigeradores do mercado. A gente conseguiu ver lá aqueles dois refrigeradores, né? Mas aí, uma fração equivalente, né, a essa fração aí nós temos aí um sexto, um oitavo, um quarto e um meio. Como é que é isso, professor? Ele quer saber aqui, pessoal, nessa questão, uma fração aí que é correspondente, né? Ou seja, ela é o quê, ó? É uma fração equivalente a essa 6/12. E aí, como é que eu faço, professor, para obter uma fração equivalente a essa? Vai para as opções. Você tem aqui um sexto, você tem aqui um oitavo, um quarto e um meio. Ou seja, essa 6/12, vamos anotar ela aqui, ó. Essa 6/12, ela foi então simplificada, porque eu posso obter fração equivalente de duas maneiras, tanto fazendo simplificação quanto através da multiplicação. Vamos dar exemplos aqui, ó. Se eu tenho aqui 2/3, essa fração aqui, ó, já é irredutível, que eu não consigo dividir o 2 e o 3 por um mesmo valor, né, pessoal? Então, o que que eu faço? Se eu multiplicar por 2 o de cima e o de baixo, ou seja, o numerador e o denominador, eu vou obter o quê? 2 vezes 2 é igual a 4, né? 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 4/6 é a mesma coisa de 2/3, porque eu multipliquei pelo mesmo valor. Agora, vamos imaginar que eu queira multiplicar por o 3, pelo 3, ó. Qual será a fração que eu vou obter cá na frente? 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Olha, pessoal, já tenho duas frações equivalentes a 2/3, que é 4/6, né? Foi multiplicado por 2 inicialmente, e também 6/9, que foi multiplicado por 3 na segunda etapa. E eu vou seguir. Eu posso estar multiplicando por infinitos números, como também eu posso pegar a segunda fração originada aqui, ó, quando eu multipliquei pelo 2 e multiplicar ela por 3. 4 vezes 3 dá 12. E lá embaixo também por 3, 6 vezes 3 dá o quê? 18. Todas essas frações que eu fiz, 4/6, 6/9 e 12/18, né? São o quê? Frações equivalentes. A qual fração? A inicial, que é quem? 2/3. Então, 6/12 a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer simplificando. Para isso, pessoal, a gente vai encontrar um número que divide o 6 e o 12 ao mesmo tempo. E eu já sei. E se o 6 é par e o 12 também, eu posso começar dividindo por 2. Mas eu sei que eles também dão por 3. Mas eu sei também que o 6 e o 12 também dá por 6. Se eu quiser dividir já direto pelo 6, eu posso. 6 dividido por 6 vai dar 1. E 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, essa fração 6/12, ela é equivalente à fração 1/2, que está na letra D. Olha aí, pessoal, que coisa simples e fácil. Você pode criar frações equivalentes de duas maneiras, simplificando ou multiplicando o numerador e denominador pelo mesmo valor. Só que a diferença é que você encontra aqui, ó, quando é divisão, essa fração 6/12, né, ela é uma fração passível de simplificação, ok? E as opções minhas aqui, todas, ó, apresentam numerador 1. Então, esse 6 virou 1. Então, foi dividido por 6. 6 dividido por 6, 1. Você tem que dividir também o de baixo, ó, pelo 6. 12 dividido para 6 é 2. Quando a fração ela já é irredutível, essa já é irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando eu não consigo simplificá-la mais. Eu não consigo simplificar o 2/3, porque 2 só dá por 2 e 3 só dá por 3. A gente está vendo isso nos números primos, ok, pessoal? Então, essa fração ela já é irredutível, então não consigo mais mexer com ela. Então, gabarito 1/2 na letra D. Ok, gente? Vamos lá.
Na questão 7, o que que nós temos? Ó, Miguel, ele comprou 1,3 quilograma, 1,3 quilos, né, de um tipo de carne bovina que custa por quilograma R$ 45. Para realizar o pagamento referente à compra dessa carne, ele utilizou uma cédula de R$ 100. Quantos reais Miguel recebeu de troco nessa compra? Pessoal, vamos lá então. Ele comprou aqui 1,3 quilogramas, né, dessa carne bovina. E aí, cada quilo custa R$ 45. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar esses 45 e fazer uma multiplicação por 1,3. Ou vice-versa, eu posso pegar 1,3 e fazer uma multiplicação por 45. Dá no mesmo. Vale a pena lembrar, pessoal, que na adição e subtração de números que contêm vírgula, a gente tem que obedecer vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação e na divisão, não precisa obedecer vírgula embaixo de vírgula. Então, a multiplicação de 1,3 por 45 seria como se eu estivesse multiplicando 45 vezes 13, né? Normalmente. Então, vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 5 é igual a 15. Eu vou deixar o 5 aqui, né? E vou subir o 1 lá. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 4 vezes 3 é 12, com 1 que elevou dá 13. 1 vezes 5 dá 5, e 1 vezes 4 é igual a 4. Então, o que eu vou fazer agora? Vou somar. Vai dar 5 aqui, 5 mais 3 dá 8, né? 4 mais 1 igual a 5, beleza? Então, desce o 5, 5 com 3 é igual a 8, 4 com mais 1 é igual a 5. Porém, pessoal, tem agora que fazer uma contagem de vírgula. O 45, ó, ele é inteiro, né? Ele não tem vírgula, mas o 1,3 ele tem uma casa após a vírgula. Então, eu vou contar os 5 uma casa, ó, e vou colocar a minha vírgula após aqueles 5. Então, contei os 5, 1, e pus a vírgula em seguida. Então, deu R$ 58,50 a compra aí, ó, do Miguel. Mas ele quer saber o troco. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui essa continha que eu coloquei aqui, que vai ser a mesma coisa, né? O que que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai calcular o troco. Como é que é esse troco? A nota que foi dada foi a de R$ 100. Aí eu vou ter que pegar R$ 100 e tirar 58,50. Então eu vou ter que acrescentar o vírgula 00 aqui no 100, ó, e colocar aqui o 5 na dezena, ó, o 8 na unidade, ficou feio. O 8 na unidade, vamos colocar vírgula embaixo de vírgula e 5 aqui no décimo, ok? No centésimo posso preencher com 0 aqui se eu quiser. Vamos diminuir então? 0 menos 0 é 0. 0 tira 5 eu não posso. Então, vou tomar emprestado desse 0, ele vira 9. Já toma desse outro 0, que também vira 9. Que já toma desse 1, que vira 0. A gente sabe que é uma coisa automática. Então, 9 tira 8. Vamos fazer aqui 10 menos 5, né? Quando eu tomei emprestado do 0, eu tomei 1. Então, 10. 10 diminui 5 é 5. Aí vem a vírgula. 9 tira 8 é igual a 1. 9 diminui 5 é igual a 4. E aqui 0 se abaixa, né? Então, deu 41,50 na letra B. Tranquilo, pessoal? Simples e fácil, dá para você fazer, né, até mentalmente, se você quisesse, ok? Então, questão aí de número 8. Bora ver o que essa questão quer aí. Então, olha só. Na parte do setor do mercado em que Célia e Miguel estão, há um adesivo de formato triangular indicando os produtos que estão em promoção. A gente viu esse triângulo, pessoal, lá na figura inicial. Esse triângulo ele está lá na promoção, os itens de promoção. Então é um triângulo nesse formato aí. Observe na figura abaixo um triângulo que representa esse adesivo com a medida de seus ângulos indicados. Olha os ângulos indicados aí, pessoal. Nós temos aqui, ó, 35 graus, 35 graus, 110 graus.
de acordo com seus ângulos internos, ó, os ângulos de dentro aí, esse triângulo ele pode ser classificado como: ele é acutângulo, ele é isósceles, ele é obtusângulo, né? Ele é retângulo. Se atentem, pessoal, à pergunta de acordo com os seus ângulos internos. Ele não quer saber em relação aos lados. Ele está querendo saber, ó, em relação aos seus ângulos internos. Portanto, ele quer saber em relação aos graus aqui, ó, 35 e 110. O que que ele é? Vamos descartar aqui a questão B, né, a alternativa B, isósceles, porque isósceles aqui, ó, é em relação ao quê? Aos lados, ok? Então nós vamos tirar fora isso aqui. Aí nós temos acutângulo, obtusângulo e retângulo, que são em relação aos ângulos. Nós temos duas medidas de ângulos iguais de 35, né? E uma medida aqui de 110 graus, pessoal. A gente já viu isso em sala de aula, né? Aquele triângulo que tem, né, uma medida maior do que 90 graus, ó. Maior do que 90 graus e imediatamente menor do que 180 graus, nós vamos chamar ele de quê? De obtusângulo. Ok, pessoal? Acutângulo, pessoal, vamos aproveitar aqui e dar uma revisada aqui, né? Acutângulo será quando todos os ângulos forem agudos, todos menores do que 90 graus. Obtusângulo, que é o que nós temos aqui, é quando a medida é maior que 90 graus, ó, e menor que 180 graus. E ele é retângulo quando ele tiver um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Ok, pessoal? E aí fica essa revisãozinha aí para a gente caprichar na prova, caso caia, né, outro tipo aí de ângulo lá para você classificar em um triângulo, ok? Vamos para a questãozinha número 9. Olha só. Célia comprou 0,850, ó, 0,850 quilogramas de carne bovina e 2,350 quilogramas de carne suína. Quantos quilogramas de carne ao todo Célia comprou? Então, pessoal, é a soma aí, né, que ele quer saber. Que ela comprou aí, ó, 0,850 da carne bovina e 2,350, 2,350 kg, né, de quê? De carne suína. Então, quer saber quantos quilos de carne comprou ao todo. Então, vamos somar esses dois números com vírgula aí. E todas as vezes, né, que a gente for somar números com vírgula, a gente tem que obedecer vírgula embaixo de vírgula. Então vamos colocar aqui, ó, 0,850 soma, ó, com quem? 2 aqui, vírgula embaixo de vírgula, 350. 0 mais 0 é 0, né? 5 mais 5 é 10, sobe 1. 8 com mais 1 é 9. Com mais 3, 12, vai 1. 2 mais 0 é 2, com mais 1 é 3. E desço aqui a vírgula. 3,200 quilos na letra D. Olha, pessoal, que questão fácil. Dá para você somar até mentalmente aí, se você quiser, ok? Mas a gente fez aqui já para treinar essa questão aí, né? De número com vírgula adicionados ou subtraídos. Última questão desse bloco, questão 10. Observe no gráfico abaixo a quantidade de carne vendida nesse mercado nos meses de março e abril. Então, pessoal, em preto, nós temos aí, né? O mês de março. Então, peixe a gente consegue ver que foi 177 quilos, né? Vendidos. Frango já foi em março 195, suína 98 e bovina 112. Já no mês de abril, pessoal, nós temos aí, ó. Vamos mudar uma corzinha aqui.
Nós temos aqui, ó, que em abril foi 141, ó, peixe, 141 quilos, o frango já foi 184 quilos, a carne suína, né, foi 148 quilos e a bovina foi 139. Então a barra em preto é março e a outra é abril. A cinza, né, é abril. Então, de acordo com esse gráfico, o tipo de carne que teve o maior aumento na quantidade vendida em abril. Olha, de acordo com esse gráfico, o tipo de carne que teve o maior aumento na quantidade vendida em abril em relação ao mês de março é aquela, pessoal, que teve o maior aumento. Ó, o maior aumento. O que que nós temos aqui, ó? Vamos ver em abril o que ele fala. Quer ver, ó? O maior aumento na quantidade vendida, não é isso? Em abril, em relação ao mês de março, foi. O que que nós vamos ter que fazer aqui, ó? O peixe, pessoal, a gente vai descartar, porque foi vendido menos, ó, no mês de abril. Vamos baixar aqui para a gente enxergar a legenda. Foi vendido menos no mês de abril. No mês, o frango a gente vai descartar também, porque não foi vendido mais. Então nós temos aqui, ó, 98 suína em março e 148 aqui, ó, em abril. Já a bovina eu tenho 112 em março e 139, pessoal, em abril. É claro, pessoal, que o maior aumento está onde, ó? Na carne suína, que passou de 98 para quanto? 148. Ok, pessoal? Então, nós vamos marcar que foi a suína. Ó, letra D. Tranquilo, pessoal? Uma questão simples aí, ó. Não precisava você fazer continha de menos para descobrir nada, né? De 112 foi para 139, aqui de 98 foi para 148, um aumento considerável aí, né? Então a gente fica com suína aí, né? Que foi a carne, né? Que teve o maior aumento na sua quantidade vendida em abril em relação ao mês de março. Ok, pessoal? Ficamos aí com essas questões aí desse bloco. Preparem-se para o vídeo 3, ok? Onde a gente vai corrigir da questão 10 até a questão 20.